todos. Vamos acompanhar a leitura de uma página do livro Fonte Viva. Psicografia de Nosso Chico. Mensagem de Emmanuel, cujo título é Nunca Desfalecer. Orar sempre e nunca desfalecer. Emmanuel foi buscar ao Evangelho de Lucas esta nota. E Emmanuel comenta assim: não permitas que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilitem para o serviço da tua iluminação. Enquanto te encontras no plano do exercício, qual a crosta da terra, sempre serás defrontado pela dificuldade e pela dor. A lição dada é caminho para novas lições. Atrás do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. Outra não pode ser a função da escola, senão ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Enche-te, pois, de calma e bom ânimo em todas as situações. Foste colocado entre obstáculos mil de natureza estranha, para que, vencendo inibições fora de ti, aprendas a superar as tuas próprias limitações. Enquanto a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz, respirarás cercado de lágrimas inquietantes, de gestos impensados e de sentimentos escuros. Dispõe-te a desculpar e auxiliar sempre, a fim de que não percas a gloriosa oportunidade de crescimento espiritual. Dispõe-te a desculpar e auxiliar sempre. Lembra-te de todas as aflições que rodearam o espírito cristão no mundo, desde a vinda do Senhor. Onde está o sinédrio que condenou o amigo celeste à morte? Onde os romanos, vaidosos e dominadores? Onde os verdugos da Boa Nova nascente? Onde os guerreiros que fizeram correr em torno do Evangelho os rios escuros de sangue e suor? Onde os príncipes astutos que combateram e negociaram em nome do renovador crucificado? Arrojados pelo tempo, aos despenhadeiros de cinza, fortaleceram e consolidaram o pedestal de luz, em que a figura do Cristo resplandece, cada vez mais gloriosa, no governo dos séculos. Centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum, seguindo com a tua cruz ao encontro da ressurreição divina. Nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda que, antes de tudo, importa orar sempre, trabalhando, servindo, aprendendo, amando e nunca desfalecer. Hoje é um dia muito especial. Somos afortunados pela bênção de tomarmos nossas próprias decisões. Viemos à casa espírita em condições diversas. Viemos renovar nosso contato com as forças superiores da vida que nos apoiaram na vinda à Terra e que hoje, na sua suave, ou entre a sua suave presença, vamos buscar a paz e permitirmos-nos luz interior a brilhar. Sentimos sair de nosso coração neste momento paz, harmonia, e unidos numa só vontade, colocamos em nossos pensamentos a figura excelsa de Jesus, com um sorriso enigmático,
um olhar acolhedor. E verificamos um convite silencioso para o recato, o recolhimento. Mestre querido, rogamos pela Tua presença aqui entre nós, na paz que se instala, pedimos-te para que as melhores emoções que nos harmonizam se espraiem e beneficiem outros tantos, pois que esta manhã é uma manhã de encontro, de estudo, de companheirismo e de doação. Desejamos todos doar em Teu nome, Senhor, nossas melhores emoções, unidas em conjunto, para que então outros realmente beneficiem. Fica conosco, ilumina nossos pensamentos. É a nossa rogativa para esta manhã, Senhor. E assim, damos por iniciado o encontro, que desejamos seja Teu também. Hoje vocês vão me permitir aqui, eu vou chamar propriamente de veleidade, não será o caso, mas dizer-vos que é um momento maravilhoso em nossas vidas. O tema de hoje, ele é tão bom, tão importante, transversal a todos nós, e ao mesmo tempo é daqueles que nos dá mais trabalho. Então, buscar uma consciência espiritual sobre o tema de hoje, eu acredito que muitos de nós iremos beneficiar, não só hoje, mas no cotidiano. Não é por mim, é por aquilo que a espiritualidade nos mostra. Então, antes de... Atenção que isto aqui é um arreliador, né? Que tema será este? Né? Alguns já sabem, naturalmente. Aliás, deixe-me voltar aqui a este, que é para vos dizer que este quadro toca-nos ao coração e tem um pouco a ver com o tema de hoje. Cuidemos das crianças como quem acende claridade no futuro. Muitas vezes nós estamos a observar, quer filhos, quer outras crianças e por aí fora, e somos muito críticos ou achamos que são anjos, seres luminares. Então nós passamos do 8 ao 80 com muita facilidade. Mas se tivermos este conceito simples de olhar para as crianças como quem acende claridades no futuro, olhar e educar e fazer a nossa relação pessoal, nós seremos absolutamente respeitadores. Então o tema tem um pouco a ver com isto. Eu vou passar aqui um momento informativo, mas antes gostaria de obter informações. Quero alegria aqui no coração, está bem? Tudo bem? Não quero ninguém triste. Okay? Alguém está a vir a casa pela primeira vez? Sejam muito bem-vindos. Oh. É a primeira vez que vêm a uma casa espírita ou já conhecem? Eu já conheço. Uhum. Em França. Ok, está bem. No final estamos disponíveis para alguma questão que queiram colocar, está bem? Na nossa nota informativa, alguns já conhecem naturalmente, mas primeiro quero vos dizer que, sendo este um trabalho de estudo, temos sempre disponíveis livros e, por consequência, conhecimentos através da Biblioteca Francisco Xavier. Se precisarem de alguma coisa, é só falar aqui com a nossa Carolina. Carolina, há muito tempo que você não se apresenta, não é? Faz favor. A Carolina é a nossa responsável pela biblioteca. Muito bom dia. Eu acho que para a generalidade já sou subejamente conhecida. Estão a chegar pela primeira vez, apresento-me, que sejam bem-vindos e estaremos sempre ao vosso dispor. Hoje na última sala à direita, para se quiserem tomar contacto com os livros que existem na biblioteca, podemos requisitá-los, obviamente.
Bom dia e ao vosso dispor. Obrigado, Carolina. Depois, temas informativos. Inscrevam-se também na página do Facebook para receber informações sobre se há trabalho, se não há, que atividade é que vai haver, situações de interesse geral no movimento espírita, mais relacionado naturalmente naquilo que se vincula à casa. Tá bem? E depois podem acompanhar os trabalhos que aqui são feitos, são trabalhos simples, mas para quem desejar, inscreva-se e coloque lá, como se diz, o sininho, né, para receber as notificações. Está bem? Muito bem. Livro dos Espíritos. Eu faço sempre essa pergunta, adoro pergunta, que é aquela que muitas vezes nos escapa. Qual é a pergunta que eu faço? Quem é o livro dos Espíritos? Tudo bem. Okay? Até já sabemos a pergunta. Então, quem é o livro dos Espíritos? É dos espíritos. É dos Espíritos, tal e qual. Não é? Normalmente, o que é que a gente quer falar? Sobre espiritualidade. Eu quero conhecer as coisas da espiritualidade. Gente, nada melhor do que o livro deles. Não é? É tão simples quanto isto. E nós andamos a dar voltas, cheios de dificuldades. Aí que eu tenho medo disto, daquilo outro. Mas, gente, se eu quero saber, direto, livro dos Espíritos. Tudo bem? Simples assim? Então, são 1019 perguntas, respostas, comentários sobre diversos, e podemos dizer, todos os assuntos que abrangem a sociedade, o seu progresso e por aí fora. Mas hoje, especialmente, vamos para um tema muitíssimo agradável. Estamos no capítulo 4, Lei de Reprodução. Então, tudo isso já foi dado. População do globo, sucessão e aperfeiçoamento das raças, entendendo que o termo raças, na altura, não estava ainda determinado pelos estudos com Darwin, por aquilo que foi assumido pela ciência ao longo destas décadas e séculos, não havia a lógica da espécie. Obviamente, aqui seria a sucessão e aperfeiçoamento das espécies, termo que não era utilizado ainda na altura. E obstáculos à reprodução. Tudo isso já foi dito. Tudo bem? Mas, Casimiro, eu queria falar um pouco sobre obstáculos à reprodução. Não tem problema nenhum. Livro dos Espíritos. Muito bem. E depois podemos conversar, obviamente. Mas hoje, casamento e celibato. Se der tempo, vamos falar sobre poligamia. Tá bem? Vai depender um pouco do nosso trabalho. Já sabe, se tiverem alguma dúvida, perguntem, por favor, tá bem? Se alguma coisa não concordarem, também falem. Nós aceitamos retaliações, tudo bem? Só não aceitamos reclamações. Fechou às 9, tá bom? Foi ali que já fechou. Então vamos lá, casamento e celibato. Nós vamos procurar trabalhar sobre dois aspectos, espiritual e terreno, porque é uma casa espírita. Poderíamos falar sobre coisas comuns do cotidiano, e podemos fazê-lo, sem sombra de dúvida, e haverá momentos para isso, mas vamos procurar sempre, com a vossa ajuda, manter o foco entre o nosso processo de evolução. Tudo bem? Amigos comudantes, vamos? Então vamos lá. Casamento e celibato. Começa logo a pergunta de Allan Kardec neste texto. Será contrário à lei da natureza o casamento? Isto é, a união permanente de dois seres. Para que nós verifiquemos a resposta e procuremos perceber melhor, é sempre importante perceber a pergunta. Até aqui tudo bem? Simples? Então, será contrário à lei da natureza? Ou seja, lei divina, providência divina, ou seja, lei geral. Tudo bem? Eu sei que toda a gente, alguns já dizem, pare com isso, eu já percebi. Tudo bem, mas às vezes a nossa pressa e ansiedade não nos permite perceber as nuances. Tudo bem? Então, será contrário à lei da natureza como um todo o casamento, isto é, a união permanente, ou podemos também pensar estável, né, de dois seres? Qual seria a nossa resposta a ver isto? Pelo que está escrito, união permanente. O estável é meu, é Casimiro, esqueça, está bem? Só ali. A união permanente de dois seres. É da natureza? É? Então vou ler outra vez a pergunta. Não é? Parece aqueles programas, né, de dar nota, né, da prêmios. Olha, o que acha disto? Pense bem na resposta.
será contrário à lei da natureza o casamento? Isto é, a união permanente de dois seres? Não é contrário. Não é contrário. É o que eu queria dizer que não é contrário. É um progresso na marcha da humanidade. Ou seja, aqui a gente pode interpretar logo aqui, né, que não é contrário à lei da natureza, mas não é uma lei obrigatória. Estamos a nos desenvolver e evoluir enquanto humanidade para este processo. Na natureza nós temos inúmeras circunstâncias. Inúmeras. Casos em que há animais que têm parceiros para a vida toda e outros que não têm problema nenhum. Andam de cima para baixo, é de acordo com a nidificação, seja como for. Entre as aves é muito comum um único parceiro. Fazem viagens enormes e voltam e tem lá sempre o mesmo parceiro. E dois seres. Interessante, não é? Duas pessoas que se unem. Por que é uma marcha, um progresso da humanidade, que nós tenhamos uniões permanentes, e agora podemos incluir aqui, e estáveis, ou estáveis? Por que será que é a marcha do progresso? Para que serve o casamento? Porque tem que limar. Limar arestas? A Sara disse agora, né? Limar arestas mais rápido. Ou seja, é um processo doloroso. Né? Muito bem. Então, para que serve o casamento? Criar uma união, uma família, né? Nesse caminho, vai exatamente fazer aquilo que a Sara disse. Vai permitir que haja um perdão, um amor maior entre pais e filhos e etc. Não é? E, portanto, não é mais fácil, mas é porque nestas coisas nada é fácil, não é? Às vezes é bastante doloroso, mas é mais aceito porque é dentro da família. Eu vou-vos dizer porque é difícil falar sobre o casamento. Porque cada um de nós tem experiências diferentes e vai colocar o foco nas experiências diferentes. Então, dos dois pontos de vista. Do ponto de vista terreno, ou seja, da própria natureza em si, do reino animal, vegetal inclusive, é impressionante, né? E há tanta coisa no reino vegetal sobre isso. Muito bom. Do ponto de vista, então, terreno, nós temos a questão do magnetismo, temos a questão da evolução dos seres e a sua programação para se unirem e para reproduzirem. É o mais comum. E de se entreajudarem depois no tratamento daqueles que vêm através da reprodução. Essa é a parte que nós vivenciamos no nosso processo evolutivo. Okay? Para quem ainda não estudou muito bem a doutrina espírita, a lei do progresso implica que nós já tenhamos passado pelos diversos reinos até chegar aqui. É a lei do progresso. Isto obriga-nos a perceber aqui que já passamos por essas fases. Mas quando chega esta altura em que nós vamos começar a trabalhar o casamento do ponto de vista espiritual, então convém que nós nos apercebamos como é que ele se desenha. Raul Teixeira faz-nos referência a uma coisa muito interessante. Ele, quando fala do magnetismo, ele fala de uma maneira... Raul Teixeira através do espírito Camilo, né? Ou ao contrário. Né? Camilo nos traz mensagens, através da mediunidade de Raul Teixeira, que nos diz que a força de atração é uma mecânica natural. E aí acabamos por nos unir, casar. Só que aí a gente coloca uma série de dúvidas e questões. Então, por que é que nos atraímos e depois o casamento pode ou não dar certo? Entramos na linha de perceber que há, então, compromissos espirituais que, quando nos encontramos do lado de cá, nos fazem aproximar.
Mas, Casimiro, eu também ouvi falar que há casamentos de prova, casamentos provacionais, e há casamentos de missão. Então, como é que a força de atração funciona da mesma forma? Nós costumamos dizer assim, eu acho interessante que cada um de nós pode pensar nos seus casos, não é? Eu encontro a pessoa que vou criar essa linha estável, e eu digo para mim mesmo, e se naquele momento eu não tivesse virado a esquina à direita, se eu não tivesse feito aquela chamada, se não tivesse acontecido isto, eu não teria conhecido esta pessoa e a minha vida seria completamente diferente. Nunca pensaram nisso? Fizeram bem em pensar, porque estão todos enganados. Estamos todos enganados. Aquilo que está programado não é por acaso que eu virei para a direita ou para a esquerda. Não é por acaso que se fez aquela chamada. Nada disto é por acaso. Imagine que no meu projeto eu vou encontrar a pessoa mais ou menos naquela altura, está previsto. Mas eu, em vez de virar para a direita, eu estava tão perturbado que virei para a esquerda. Tudo bem, o que vai acontecer? A outra pessoa vai também virar para o mesmo lado. Ou seja, as coisas irão acontecer porque é a lei do magnetismo. Só que aqui é uma condução inteligente, ou seja, há toda uma supervisão nestes nossos compromissos. Eu só vou fazer aqui um pequeno parênteses. Quando eu falo em casamento, ou quando estamos a falar em casamento, nós estamos a falar de casamento civil, oficial. Estamos a falar de casamento entre almas, entre pessoas que assumem um compromisso. Está bem? Eu gosto muito quando o pessoal diz assim, está aqui meu companheiro, mas é seu marido, né? Seu esposo. Né? Não, que nós não estamos casados. Gente, estão casados. Parem com isso. Dizem que são namorados ainda. Também pode acontecer de ainda estarem namorando. Aí acontece. É como dizer, este é meu meio-irmão. Não é meio-irmão, gente, é meio-irmão. Então, às vezes, nós temos esses pruridos. Não, casamento é da alma. Não importa se casa nesta ou naquela religião, se houve algum evento para comemorar isto, se há aliança, se não há, se há qualquer outro tipo de marca. O que importa é que estejamos realmente unidos. Tudo bem? Então, este parênteses feito, quando estamos a falar de casamento, não é só o da união civil oficial. Então, vamos lá. Se o magnetismo, aliado a esse trabalho espiritual, nos coloca na senda do caminho, todos os casamentos estão programados? O que vos parece? Eu queria aquele ruído. Sim, não dá, né? Não, gente. Nem todos os casamentos estão programados. Eu posso vos dizer que projetos, cumprir ou não, é como na vida. Eu entro para uma empresa, tenho um projeto, às vezes falha, às vezes funciona, às vezes não. Faz parte. Então, a primeira coisa que a gente tem que começar a desmistificar é que eu estou com esta pessoa porque estava programado e eu estou obrigado a estar com ela. Então aqui e eu vejo muitas vezes no nosso próprio meio este tipo de dificuldade. Que é natural, nós estamos a raciocinar, misturamos emoções com racionalidade. Então nem todo casamento está projetado. A gente vai aprendendo que tudo está programado, só que a gente pensa que é fatal, não é? Então eu posso estar com uma pessoa com que eu não tinha me programado unir, criar uma estrutura a dois para a minha vida? Posso. Imagine, eu noto assim um ar de dúvida, está tão lindo. Essa é a melhor parte. Então imagine, o meu sonho é juntar-me a pessoa A ou B e eu, revoltado na minha adolescência, não gosto da casa dos meus pais, sinto-me carente por aí fora, primeiro que passa pela rua, esqueçam o magnetismo, o programa todo, é este com quem eu vou me casar. Por quê? Porque vai me tirar da zona em que eu penso que estou em desconforto. Mas como é algo não pensado, não sentido, não estruturado, provavelmente a coisa não vai correr bem. E não correndo bem, eu percebo que afinal minha zona de conforto estava lá e eu aqui não tinha me percebido. Por quê? Porque quando nós fugimos de problemas,
pensando que eles é que estão a definir a nossa vida, não nos apercebemos que nós somos responsáveis por definir a nossa própria vida, independentemente das injunções, tudo aquilo que esteja à nossa volta. É o que acabamos de ler aqui na mensagem. Fortalecei-vos. Okay? Então, é interessante que a primeira coisa a desmontar é isto. Nós temos programa existencial, não temos fatalidades existenciais, a não ser aquelas que vêm logo no início, em que eu nasço com esta saúde, ou com a ausência dela, ou com algum problema congênito. Esse já é uma fatalidade, vou viver assim. O resto é decisão de cada dia. Vale para todos. Para todos, sem exceção. Ok? Inclusive para os nossos pais, para nós e para os nossos filhos. Estamos todos juntos e somos seres independentes. Somos seres unos. Precisamos o quê? De sermos respeitados na nossa individualidade e respeitarmos a individualidade do outro. Quando se fala em respeito, e atenção, tudo a ver com casamento. Okay? Quando se fala em respeito, é a linha muito tênue que deve ser sempre preservada. Engraçado, eu leio pensamentos e eu pensei que vocês iam pensar uma coisa, não pensaram. Que é, o respeito também é uma medida individual. Eu lidar com alguém de uma determinada forma, pode parecer que eu estou a respeitá-la, do meu ponto de vista. Mas do ponto de vista da outra pessoa, ultrapassou a linha do respeito. Então, cuidado quando nós dizemos isto, porque há muito para além do simples dizer, não, se faltar respeito, faltou tudo. Calma, o que é o respeito? Qual é o principal? Qual é a principal linha de respeito? De quem é? Para connosco. É a minha linha de respeito. Essa eu devo geri-la. Mas eu interajo com aquela pessoa e ela acha que faltou com respeito. Então eu vou precisar ouvi-la, percebê-la, para entender por que a linha de respeito da outra pessoa está ali. Às vezes está muito abaixo. Nós deixamos que as pessoas façam coisas que não nos agradam, mas como nós estamos carentes lá do tal casamento daquele que vinha passar na rua, então o que eu faço? Como a minha autoestima está cá embaixo, a minha linha do respeito também está aqui. Pelo outro? Não. Por mim mesmo. Gente do céu, mas isso vai acabar com tudo quanto é casamento? Não é verdade, é ao contrário. É através da percepção do que nós somos, do respeito que queremos para conosco próprios, que também vamos trabalhar respeitosamente, compreendendo o outro. Então o casamento tem este condão de, espiritualmente, nos colocar na senda de um trabalho de conhecimento íntimo, na mesma senda do respeito pelo próximo. Então, o casamento é um progresso na marcha da humanidade, desde que eu também evolua no conceito do que é uma união. Tudo bem? Porque senão vira o quê? Uma guerra. Ferro. O Ferro tem uma coisa a dizer, eu tenho vergonha do que vou dizer um bocado, mas... Não, mas se for particular, não diga Ferro. Se for particular, sim. E eu peço que compreenda isto, Sim. vou-lhe pedir para não falar. Vamos falar de conceitos, não de particularidades, porque eu vou aproveitar o que o Ferro iria ou não dizer, que é, há coisas na nossa vida que nós dizemos e que depois nos marcam perante os outros. E aí nós temos que tomar muito cuidado. Está bem? Está bem. Okay. Então podemos continuar? Melhor depois a gente fala. Está bem? O que eu acabei de fazer não é para vos inibir, é para falarmos sobre conceitos. Está bem? Particularidades. E isto aqui, gente, permitam-me dizer isto. E agora sou eu, Casimiro. Recato sobre as questões do lar são essenciais na nossa vida. São essenciais. Então vamos lá. É um progresso na marcha da humanidade o casamento. Perceberam por quê? Porque obriga a nos conhecer. Vai nos limar as arestas do nosso ser. Mas há muito para tratar. Vamos lá. Vamos continuar com Allan Kardec. Que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Acaba o casamento.
cada um faz o que quiser, na sua casa, fora de casa, com quem quiser, à vontade. Tudo bem. O que aconteceria na sociedade, segundo o ponto de vista espiritual? Um retrocesso. Mas também depende do estado moral dos indivíduos. Está a falar da sociedade, não todo. Sim, do todo. Se a sociedade já fosse uma sociedade evoluída que respeitasse o outro como a si próprio, não é necessário o tal casamento. Isto é muito para a frente. Uau! Não, mas eu pensei assim. E pensou, pronto, e pensou. E pensou. Aqui a questão, ela é social, né? Ou seja, como é que nos estruturamos enquanto sociedade? Certa feita eu ouvi um senhor dizer, e eu gravei isto, que uma coisa é andar junto, outra coisa é andar em conjunto. Estamos com a pessoa ao lado e a outra é com ela. Ou seja, é muito comum, permitam-me dizer isto, eu quando vim do Brasil, quando não havia um relacionamento de compromisso sério, como se isto existisse. Nós pensamos que as nossas palavras são superiores às nossas responsabilidades, mas pronto, isso é só uma parte. Falava-se, quando não havia aquele compromisso do namoro, é uma amizade colorida, a fugir logo da responsabilidade. E depois foram passando os anos, a gente vai lendo coisas e tal, e virou um ficando. E eu, ficando, não é agradável alguém tratar-me como alguém que fica. Tudo bem, ok. Mas outro dia eu comentava isto, disse, não, agora já, como é? Eu tô. Já eu tô. Ou tem outra? Já melhorou? Eu tô. No Alentejo diz amigar. Usa a palavra amigar. Mas aí tem compromisso. Pois aí tem compromisso. Mas chama-se amigar, então, no Alentejo, chama-se assim. E no fundo estamos a casar, né? Estamos a nos unir. Sim, né? sim. Muito bem. Então, para falar só desta evolução, o efeito, gente, segundo a espiritualidade, seria uma regressão à vida dos animais. Parece forte, não parece? Mas ele não está a falar de um indivíduo, nem de um conceito de uma estrutura. Imagine, por exemplo, um cientista que dedica a sua vida toda ao trabalho, não constitui a sua própria família. O que acontece? Estamos a falar do indivíduo, aqui estamos a falar do geral, em que nós não temos um compromisso. O que acontece? Casimiro, você acabou de dizer que somos seres todos individuais, né? E somos. Só que nós somos ao mesmo tempo seres gregários. Nós precisamos uns dos outros. Imagine o seguinte, eu, Casimiro Ramos, tenho os meus defeitos todos e mais alguns. E pela própria lei da natureza eu gosto de alguém. E sinto que me completa. Sinto muito gosto e desejaria conviver com a pessoa. É da natureza. Mas, eu digo, não, eu quero continuar a viver a minha vida. Compromissos, nem pensar nisto. Do que eu estou a fugir? Da mudança. Porque quando os dois se juntam, e começou aqui a Sara a dizer sabiamente, a questão do limar arestas, é que quando eu me juntar com alguém, eu vou verificar que os meus comportamentos necessitam ser algo ajustados na tal linha de respeito para com o próximo e vice-versa. Então há muitos de nós que casamos e queremos continuar a ter a vida de solteiro. E eu não estou falando, lembra? Não estou falando do casamento civil, estou falando da união. Então muitos de nós nos unimos a alguém, mas queremos continuar a viver como se nós estivéssemos unidos. E aqui é a nossa puerilidade, nossa infantilidade ainda, que não nos permite perceber que é o amor que nós damos, que nós doamos, que nos completa. Não é aquele que nós recebemos. E aí o que é que fazemos nesse tipo de relações? Queremos tudo, mais alguma coisa e não damos nada, porque eu quero continuar a viver da outra forma. Vou-vos pedir uma coisa. Nada disto que eu acabei de dizer é merecedor de julgamento. Apenas de reflexão. Porque eu lendo pensamentos, apercebo-me claramente que volta e meia o que a gente faz é vai buscar situações e aplica para os outros.
E alguns de nós, mais humildes, aplicamos para nós. E nos julgamos também. Não é nada disso que precisamos fazer. Precisamos entender o conceito do que é essa união e para que serve na nossa vida. Ah, mas a sociedade, fulano fez assim, fulano fez assado. Esta crítica constante na nossa mente adoece-nos. Pensemos no seguinte. Imagine que eu estou a ver uma situação qualquer, na televisão, uma notícia, hedionda, seja o que for, e eu lanço-me a criticar. Falar mal, como é que pode, não sei o que mais. Pensem só, como é que vai ficar o meu eu mais profundo, eu em termos de equilíbrio e de harmonia espiritual? Ficarei bem? Provavelmente esse termo ficarei bem pode não ser muito bem adequado, porque eu normalmente a cria fica melhor no ninho que a gera. Ou seja, em boa verdade, quando eu fizer isto, eu estou numa linha de harmonização com o meu estado de alma. A pergunta, se calhar, pode ser melhorada. Esse é o ideal para a minha saúde e para o meu bem-estar? Não é. Claro que não é. Mas se eu olhar para a mesma coisa e der um passo atrás emocionalmente e pensar, são meus irmãos, estão a viver um momento difícil, estão no aprendizado, eu também estou, vou enviar-lhes a mais profunda fraternidade, solidariedade pela recuperação. Simples assim, dou um passo atrás. E aquela notícia que iria abalar a minha saúde passa naquele momento a ser um instrumento do bem, porque me felicitarei comigo mesmo. Simples assim. Casimiro, você faz isso todos os dias? Estou a aprender, gente. Às vezes faço, às vezes não faço. Quando não faço, podia ter feito. E digo, tudo bem, calma, faz agora. Perfeito? Porque senão parece que o que a doutrina espírita diz, nos orienta, acaba por ser algo que nós devemos fazer hoje. Nós devemos fazer, é facto. Dever é uma bênção. Dever alguma coisa, não é dever para os outros, né? Um dever, uma obrigação, é uma coisa maravilhosa. Então, se eu sinto que eu tenho esse dever de me modificar, devo ficar logo aí feliz, porque já despertei a consciência para isso. Está bem? Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Nem o nosso marido, nem a nossa esposa, nem os nossos filhos, nem os nossos pais, vizinhos. Não, somos todos filhos de um mesmo pai. O que é que vamos evitar aqui? Porque eu estou a ler esses pensamentos volta e meia. Crítica. Ok? Eu vou dizer aqui uma coisa. Quer ver um número que normalmente enche o peito de alguns e não sei mais? 74% dos homens abandonam o lar em situação de dificuldade. O que acontece com a nossa cabeça? Ai, os homens. Para. Tudo isto faz parte do nosso processo de crescimento. Mas está certo? Não. Está errado? Também não. Faz parte do processo evolutivo. Se o meu pensamento for crítico, eu crio barreiras. Amemos. Sintamos o bem pelo próximo. No início nós oramos e todos concordamos com a oração, pelo menos eu senti que havia harmonia. Nós pedimos para que as nossas melhores emoções alcançassem outros. E essas são as nossas melhores emoções. Evitar a crítica para perceber com lucidez aquilo que se passa. Está bem? Então, seria uma regressão à vida dos animais se nós fugíssemos dessa necessidade de melhoria individual também, através da união. Okay? Mas eu não posso melhorar sozinho. Pode. Consegue? É difícil. Por que é difícil? Porque eu não tenho olhos para me ver por fora. Quem me vê melhor, muitas vezes, e até vou brincar convosco, é o meu inimigo. Ele identifica as coisas em mim. Né? E eu tenho muita dificuldade. Por isso é que está lá na entrada lá do templo de Delfos. Né? Conhecereis as coisas do mundo. E lá ainda diz assim, no final, né? Conhece-te a ti mesmo. Okay? E por ser tão difícil é que tem a orientação.
Tudo bem até aqui? Amigos, comandantes? Casimiro, você falou do casamento espiritual e por aí fora? Correto. Lucidez sobre por que as coisas acontecem. Então nós acabamos por, muitas vezes, olhar para o nosso casamento enquanto espíritas, pensando o seguinte: ah, não, estava programado. Não sei. Está a acontecer, está. Agora, está programado ou não, isso é outra história. Tudo bem? Allan Kardec vai colocar, aliás, até antes de ir para Allan Kardec, comentários. Por favor. Nada até agora? Não é? É como se nós não tivéssemos casados, companheiros, companheiras, nada, não é? Não. Estejam à vontade. Eu não quero perder a oportunidade nesta manhã para vos dizer o seguinte. Quando Camilo, o espírito, vai falar sobre a questão da família, ele começa com uma coisa muito interessante. Ele, antes de entrar no tema, ele nos coloca na seguinte perspectiva: onde estás? Por que estás onde estás? Qual é a finalidade de estares onde estás? Pergunta. E aí, enquanto espíritas, conhecedores dos projetos e programas da espiritualidade, nós apercebemos-nos o que é que nós construímos na nossa vida. Isto é maravilhoso. No final vou dar umas dicas, está bem? Combinado? Okay. Você ia dizer alguma coisa? Mas acaba, não? Então vamos lá. Agora são os comentários de Allan Kardec sobre a questão desse regresso, o retrocesso, se não houvesse casamento. Está bem? O estado de natureza é o da união livre e fortuita do sexo. Estado da natureza, normal. Uns juntam-se, outros não. Okay? O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. Muito diversas. Okay? Tudo bem? Até aqui, Allan Kardec está a constituir o espaço social, também à época, que hoje não se modificou muito. Tem algumas alterações curiosas, mas vai lá. A abolição do casamento seria, pois, regredir a infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes. Não é, Allan Kardec não está a dizer isto pela lógica só de fazer a comparação direta entre a natureza livre, eu vou dizer, selvagem, e nós. É que há um objetivo na união entre os seres. E é importante que o objetivo esteja sempre na nossa mente, que é esta de nos melhorarmos, de evoluirmos, limar as arestas, se entendermos assim de forma mais simples. Por que eu digo isto? Vamos imaginar uma conversa em família. Preciso falar contigo, meu marido, preciso falar contigo, minha esposa, preciso falar contigo, seja como for. Qual é a questão? Primeira, quando eu vou ter uma reunião, qual é a primeira coisa que eu tenho que pensar? No objetivo. O que eu fiz? Eu avaliei uma situação geral e depois penso, vou reunir, mas qual é o objetivo da reunião? É criticar o que está para trás? É falar mal? Ou é resolver? Dizes. Mas muitas vezes nós vamos para uma reunião só para apontar defeitos. E não um projeto de melhoria. Logo, o ambiente espiritual na relação e no diálogo não funciona. Casimiro, mas não há momentos em que é preciso colocar as coisas para fora e falar e por aí fora? Claro que sim. É verdade. Mas com conta, peso e medida e respeito. E reconhecer que muitas vezes aquilo que nós vamos acumulando são responsabilidades nossas porque não dissemos na hora, porque na hora nós achávamos que era mais adequado, só que não resolvemos. As coisas vão aumentando. Né? Então, eu estou a dizer isso para fazermos um exercício. Que às vezes aquilo que nos enche de razão, nós não temos tanta razão quanto parece. É o nosso ponto de vista. Como leio pensamentos, atenção que eu estou a brincar quando digo isto, está bem? Eu não leio pensamentos. E claro. Okay?
O meu leu bem, disse logo para eu não te falar. Foi uma indução, né? Já estava a pensar o que é que ia dizer. Seria. Então aqui, até esqueci o que ia dizer. O que é muito bom. O que é muito bom. Então vamos continuar aqui no trabalho. Allan Kardec continua e diz assim: está na lei, ele está a perguntar para os espíritos, né? Está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento? O casamento não pode ser dissolvido. Lembra-se que lá atrás a pergunta era a união permanente. Sim. Okay? E agora ele pergunta: mas está na lei da natureza ou somente na lei humana esta indissolubilidade absoluta do casamento? O que é que vos parece? Naquela época, indissolubilidade absoluta do casamento. Peraí, quem está a falar aqui? Ai, desculpa. Eu não estava vendo nada. Naquela época na lei humana. Hoje em dia já não está tanto. Aham, ok. E não era a lei humana, porque é a lei humana nossa mais católica, cristã. Em outros meios havia regras para separação, outros não, ou seja, pelo planeta fora, cada povo tinha a sua noção. Não é? Acham correto pensar isto? Ou seja, o casamento ele é indissolúvel? Claro que não, né, gente? 2025, não é? Ok? E se as almas já não estão lá? Já não estão juntas, não é? Já O casamento já não estão existe. separadas. Exatamente. Tal e qual. Tal e qual. Então, Casimiro, a separação então deve ser promovida. Calma com o andor. Está bem? Calma com o andor. Respeito, responsabilidade, consciência do todo, permite-nos tomar decisões não abraçados pelo cansaço, pela falta de paciência, pela falta de nos conhecermos a nós próprios. Então é contra a separação, nada disso. É que ninguém nasceu para ficar unido permanentemente a ninguém. Mas e os casamentos provacionais, em que as pessoas, antes de reencarnarem, assumiram que iam limar arestas? Assumiram o quê? Que iam limar arestas. Não iam criar novas. Então, vamos viajar. Estamos no nosso lar, só como referência, né? Uma cidade espiritual. E combinamos com a pessoa A ou B, olha, na Terra nós vamos constituir família. Olha, vê ali, está a passar o João e o Antônio e a Maria. Serão nossos filhos, né? Agora somos irmãos. São nossos filhos, vamos reencarnar. Estão todos na espiritualidade comigo ou ainda estão aqui? Imaginem o Parque da Cidade, por exemplo, lá em cima, na espiritualidade, né? Estamos no Bosque das Águas, né? Então estamos a programar a nossa vinda para a Terra. Então estamos ali a conversar. E eu digo, minha querida, o meu querido, nós vamos lá, estamos a orar, estamos a nos preparar, a fazer uma série de trabalhos para que dê certo a nossa jornada na Terra. E do outro lado diz assim, eu sei que tens te esforçado para vencer esta característica que é embaraçosa e por aí fora. Sim, tenho feito um esforço, espero conseguir. E tu também, não é? Como é que tens trabalhado esse defeito, assim, assado? É? Muito bem, então vamos. Espera aí, não é um casamento provacional? Não era disso que eu estava a falar? E pedem para vir? Pedem. Às vezes é mais turbulenta a conversa do que aquilo que eu estou a dizer, não é? Ok? O detalhe é que a consciência de que vimos não para sermos felizes, mas para ajustarmos-nos nos comportamentos, emoções e valores. Até reajustar relações. Isto é um trabalho muitíssimo interessante falar e estudar esses compromissos que nós assumimos na vida terra. Então é um projeto em que eu reconheço que a pessoa que vem comigo tem problemas e que eu também tenho problemas.
e que vamos procurar acertar. Vamos acertar? Depende. Uns dias sim, outros dias não. E isto que a Carla acabou de dizer, dia sim, dia não, é interessante, que são os factos. Mas há uma linha que depende só de nós, que é a consciência do processo. Uau! Como assim? É eu saber que o meu lar tem um direcionamento que eu pretendo dar a partir da minha própria pessoa, dos valores que eu tenho, junto com a outra pessoa. Ah, mas a outra pessoa não quer. Não significa que a outra pessoa que não queira ter os mesmos valores implique que eu perca os meus. Tudo bem? Até aqui eu não arranjei guerra nenhuma. Porque é a minha consciência. Mas diga-me uma coisa, eu estou a dizer isto aqui o quê? 30 minutos, 40 minutos, não é? É fácil a gente entender isso. Só que depois a gente vai viver horas, meses, anos. Aí encontramos Jesus dizendo-nos assim. Os judeus a perguntar: Senhor, por que é que Moisés permitiu se apartasse a esposa do marido? E por aí fora, isso não é ipsis verbis. E Jesus diz assim: pela dureza do coração dos homens. Se pensarmos um pouco, quando Jesus está falando dos homens, é da humanidade também, não é só dos homens. E quando ele fala da dureza do coração, é porque nós estamos, muitas vezes, fixados apenas no interesse imediato. Não passamos para outro patamar. O patamar do objetivo real da nossa união. Do ponto de vista espiritual, eu assumi um compromisso. Posso acertar, posso falhar. É voltar atrás e perceber o processo. Só que quando chega na Terra, eu não quero limar arestas. Eu não quero me melhorar. Eu não quero ajudar o outro a se melhorar. O que eu quero normalmente é ser feliz. É o que eu quero. E quando eu compro essa ideia de que ser feliz no casamento é o objetivo, eu me apercebo que qualquer conflito causa-me dor e sentimento ou vontade de afastamento. É o mais comum. E agora eu vou fazer uma pergunta que eu sei que é difícil, posso ter muitas reclamações. Embora nós casemos para sermos felizes, se pensarmos um pouco, o objetivo do casamento não é sermos felizes, é sermos melhores. Por isso é que estamos juntos. Por isso é que quando um adoece, perde a sua força, até às vezes a lucidez, o outro o que é que faz? Se fortalece, vai buscar forças onde não sabia que tinha. E quando o outro melhora, como gastou forças que provavelmente até nem tinha, vem abaixo e o outro vem e apoia. Esse é o ideal do processo. Porque já que estamos todos numa oficina de trabalho, que todos trabalhemos uns pelos outros. Nem sempre acontece. Mas por quê? Pela dureza dos nossos corações. Ah, mas se os dois estiverem com o coração duro, não estão juntos. Mas só um tiver com o coração endurecido. Gente, lembra-se da linha de respeito? Cada um vai perceber se está a construir ou não na vida da pessoa algo que vale a pena, ou se estamos a conquistar débitos, sentimentos nefastos muitas vezes, e se não será melhor refletir sobre separar. Ninguém é obrigado a estar com ninguém, mas também ninguém deve fazer apologia a separa-se. Não é esse gênero de irresponsabilidade e de facilitismo que deve ter vigência na nossa mente e no nosso coração. Só por um detalhe. Eu vou dizer o que é que acontece. Eu vou tentar fazer um paralelismo, tá bem? Eu trabalho numa empresa. 10 funcionários entraram ao mesmo tempo. Todos com as mesmas habilidades. E o patrão diz assim, olha, temos um problema econômico e por aí fora, e foi escolhido o Casimiro para ir embora. Não precisamos aqui do Casimiro, vamos continuar com o 9. Eu tenho duas hipóteses. Primeira é injustiça. Onde é que já se viu? Eu trabalho mais que os outros, faço isto, aquilo outro, por aí fora. O que é que vai acontecer? Eu vou procurar outro emprego. E vou ser despedido outra vez. Mas se no primeiro exercício eu pensar assim, de 10, por que fui eu?
fui eu escolhido entre 10? Ah, porque alguém tinha que ser escolhido. Senhor patrão, aceito. Olha o detalhe. Aceito. Mas gostaria de aprender com este processo. Qual foi o motivo pelo qual o senhor entendeu que eu deveria sair em detrimento dos outros 9? Ah, não, você é um bom profissional. Não. Não precisa de elogios. O senhor teve algum momento. Ajude-me. Ajude-me a perceber em que eu posso melhorar. Reparem, são duas atitudes completamente diferentes. Porque senão, o que é que vai acontecer? Eu saio de uma relação, vou para outra. Como eu não mudo, vem outra. Com raríssimas exceções, eu vou vos dizer isto. Podem procurar estatísticas. O segundo é sempre pior que o primeiro. Por quê? Porque eu continuo a ser eu mesmo. A mesma motivação que disse assim, sintoniza com A, é a mesma com B. As pessoas dizem, tem pessoal que diz que tem o quê? Dedo podre, né? Eu não gosto muito. Tem dedo podre na escolha. Não é dedo podre, gente. Sintonia. Marcos, eu posso fazer uma pergunta? Duas, porque a primeira está feita. E no caso, por exemplo, de um dos cônjuges virar para as drogas, para o álcool, em que aí a pessoa chega a um ponto que já não consegue ajudar o outro e está-se a desequilibrar a si próprio. Depende do que está a fazer. Não estou a dizer separa. Depende de como cada um está a ver. É indissolúvel? Não. Separar, separa. A perspectiva é... E aqui é que a gente tem que tomar muito cuidado. Nós temos um hábito, volta e meia, de dar opinião sobre a vida dos outros. Só com um detalhe, com a minha lente. Com a minha lente. Se eu tive, por exemplo, um marido narcisista, não sei o que mais, e por aí fora, eu fico com a ideia errada, ou um pai, seja como for, o que vai acontecer? Eu fico com a ideia dos homens de uma forma geral. Mas é a minha lente. Aí encontro alguém que se dá muito bem, está feliz da vida, e eu vou envenená-la com o quê? Com os meus pensamentos. Então, muito cuidado, porque nós não temos o direito de dizer se a pessoa vai para a direita ou para a esquerda. Ok? O bom senso obriga-nos a ouvir e depois perceber como é que cada um está na relação. Isto daria pano para a manga. Muito pano, muito pano. Por quê? Primeiro, eu não sei o passado espiritual de cada um. Ah, mas o passado espiritual vai obrigar a pessoa a ficar junta. Não obriga. É preciso perceber, muitas vezes, o que a minha consciência dita sobre a minha responsabilidade do processo. E isso é de cada um, é individual. Agora, há agressões, há um processo em que as pessoas não se dão. Gente, usa de bom senso. Bom senso. Aquilo dá um passo atrás e reflete. Quantos casos vocês já não viram de pessoas que não conseguem se separar apesar de todas as lutas? E aí a gente pensa, é um compromisso espiritual. Para com isso, gente. Pode ser uma carência da pessoa, uma falta de estrutura para tomar uma decisão e, quiçá, às vezes, organizar realmente a vida dali para frente. Então, cuidado com os aconselhamentos, porque cada um é responsável pela sua vida e os casamentos têm características muito próprias e que dependem apenas de cada um. Onde é que mora aqui a questão? É lá atrás no primeiro slide. O que dizia o primeiro slide? Lembra-se? Quando vocês chegaram, tinha cá um slide aqui com nós. Crianças. Cuidemos das crianças como quem acende claridades para o futuro. Exatamente. Então este é um processo que vai levar muito tempo. Mas enquanto na doutrina espírita, percebendo que nós somos espíritos, é preciso que as nossas crianças tenham uma autoestima suficiente, não é melhor do que os outros, mas perceberem quem são, o que estão a fazer no mundo, quais são os seus objetivos, porque entra numa linha de sintonia e vamos ter aqui processos de desenvolvimento. Mas pode vir um espírito que precisa da ajuda e estavam comprometidos. Sim, sem problema nenhum. Mas eu estou mais fortalecido realmente para ajudar. Mas quando ambos queremos ser felizes, vivemos em polos isolados e não temos ponto de contato para a nossa melhoria. Aí o que acontece? Fricção, dor, mágoa durante muito tempo. Reparem que eu continuo a dizer, não é para críticas. Porque cada um está no seu momento de crescimento. Tudo isto é uma lei de progresso,
marcha do progresso da humanidade. Ferro. É assim, a minha terceira ex-mulher foi fazer uma visita de estudo para a Índia com os colegas da escola. Era professora. Peraí. Vai falar coisa boa? É boa, é coisa boa. É coisa boa? Pode. Pronto, boa, quer dizer. É censura. Não, é assim, não é. É assim. E depois, eu tive muito tempo sem a gente ter contacto, também ligava-me, estava muito preocupada com a filha, eu não tinha como contatar com ela, porque na Índia não é fácil de contatar, e ela um dia telefonou-me a dizer que ia casar com um indiano. Pronto, e eu tive que aceitar a situação, pronto, ou seja, há uma situação aqui que como é que nós resolvemos a situação dela, como é que a gente reage? Primeira coisa é tema particular, conversa particular. Está bem? Então, e essas situações são situações que cada um... Meu Deus do céu! Se cada um aqui fosse falar situações... Não, eu só como é que a gente reage numa situação dessas, percebe o que eu queria explicar, quer perceber? A palavra é sempre a mesma. Ame. Quem ama, liberta. Essa coisa de nós queremos ser felizes e que os outros estejam grudados a nós, colados a nós, Sim. para que nós sejamos felizes, está aí o nosso egoísmo. Então, Casimiro falou na mudança de emprego. ame. Quando falou da mudança de emprego, se não mudar, repete. Exatamente. Tem que pensar, tem que refletir. Né? Então, ame. Quem ama, liberta. Ok? Sim. Tudo bem? Eu tive que Essa parte é dolorosa, não é? Eu tive que estar. Vocês repararam no que eu acabei de dizer? Quem ama, liberta. É por isso que eu estou É preso. o Luís, não é? O que é que nós fazemos muitas vezes? Queremos manter. E isto faz mal a nós próprios, porque não temos consciência de que a nossa felicidade só depende de nós, em boa verdade. O que está à volta apoia. Ok. Compreendo a dúvida. Entretanto, pensem o seguinte. Vejam pessoas que têm tudo e não são felizes. É verdade. Por quê? Porque à volta tudo sorri, mas cá dentro não está. E há pessoas que cá dentro estão a sorrir. E à volta, às vezes, a situação é difícil. E a pessoa está melhor do que a outra que tem tudo. Então a felicidade é um tesouro, uma responsabilidade de cada um. Está bem? Então não está... Aliás, vamos ver o que os Espíritos dizem. É uma lei humana muito contrária à da natureza. Um casamento indissolúvel é muito contrário à lei da natureza. Mas os homens podem modificar suas leis. Só as da natureza são imutáveis. São as leis divinas. As nossas, olha que interessante, né? O Espírito a responder à época e para o futuro. Percebam isto. É uma lei humana muito contrária da natureza, que era o que estava acontecendo. Tudo bem? Vamos falar? Meados do século XIX. Tudo bem? E continuou por aí fora. Eu não quero fixar o problema aí. O problema, essa questão é bastante anterior, né? E aí, o Espírito responde: atenção, que os homens podem modificar suas leis. O que aconteceu? Modificar suas leis. Mas a natureza, essa continua. Isto é lindo. Né? Então a espiritualidade, para além de nos dizer, não é bom que vocês pensem que isto é indissolúvel. Entretanto, vocês podem mudar os vossos pensamentos e, consequentemente, a própria lei. Ok? Celibato voluntário. Casamento. Antes de ir para o celibato. Celibato parece que é outro tema, praticamente. Né? Casamento, gente. Haveria tanto para falar sobre casamento. Tanto. Mas não há tempo para tanto. E, entretanto, é um assunto maravilhoso. A união. A oportunidade da fraternidade, do companheirismo. Sob o mesmo teto. Casimiro, mas o caos está instalado. Foi o tempo de se instalar. Mas quem não tem o caos instalado? Prepare-se para que isto não aconteça. Quem já aconteceu, dê um passo atrás. Reveja tudo. Não é possível. Não é possível. Mas eu vejo possibilidade. Então, conversa. Dialoga. Né? Eu adoro quando é aquela questão, né? Precisamos conversar. Né? São um que fala. São um que fala. São monólogos, muitas vezes. É preciso falar e ouvir. Normalmente, quando se fala muito, é porque se guardou muito. Okay? Então, tudo isso deve ser refletido e pensado. Né? Dava muita conversa, não dava? Okay? Então, indo para os... Então, o casamento não encerra aqui o tema, tá bem? É para uma vida. Alguma coisa que gostariam sobre o casamento? Falar assim,
Tema? Não? Ok. Então, celibato voluntário representa um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus, ou seja, não quero saber, quero viver sozinho. Isto é meritório aos olhos de Deus? É a pergunta que Allan Kardec está a fazer. Não. E os que assim vivem por egoísmo desagradam a Deus e enganam o mundo. Olha o detalhe aqui, não é meritório o celibato aos olhos de Deus, ou seja, não é nenhum mérito. A pergunta ela é clara, a resposta também é bastante clara. Não. Não é. Este não é para a resposta. E ele complementa. E os que assim vivem, por egoísmo, desagradam a Deus e enganam o mundo. Quando desagrada a Deus é a nossa própria consciência. Porque muitas vezes estamos a fugir de processos por alguns embaraços e bloqueios que nós temos. Tá bem? Mas o detalhe está aqui. Por egoísmo. Quando fazemos por egoísmo, eu só quero andar por aí, tipo átomo radioativo. Junto-me aqui, destruo aquele, vou para outro, destruo aquele, né? Daí a radioatividade de ser prejudicial à saúde. Tudo bem? Amigos mudantes. Então não sejamos radioativos por egoísmo. E ele complementa, né? Porque Allan Kardec ele está a fazer a pergunta e está a ver ali onde é que há as exceções. Da parte de certas pessoas, o celibato não será um sacrifício que fazem com o fim de se votarem de modo mais completo ao serviço da humanidade. Não há casos em que, falamos o cientista, por exemplo, não é? O religioso, quando faz de coração, ele diz, o religioso de algumas linhas. Não é? O espírita pode casar, pode divorciar também, né? Pode fazer o que quiser. Né? Ok? Tudo bem? Mas há algumas religiões em que é feita a regra. Okay? E aí a pessoa assume aquilo. Se assume pelo bem da humanidade, é outro pensamento. Ele diz, e isso é muito diferente. Por isso é que eu fiz referência ali atrás, né? Atenção ao egoísmo, que se unem celibato por egoísmo. Ele diz, isso é muito diferente. Eu disse por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, tanto maior o mérito. Pessoas que não constituem a sua família para ajudar a sociedade. Ou seja, a sua família é a humanidade. Tudo bem? Ou seja, não há aqui, o celibato é pecado. Não, o celibato é uma coisa de Deus. Não, gente, nem uma coisa nem outra. Nem é pecado, nem é uma coisa de Deus. É uma decisão nossa em função daquilo que nós queremos e os nossos valores. Só para nós encerrarmos, Allan Kardec faz este comentário a título de resumo daquilo que nós lemos, não é? Não é possível que Deus se contradiga, nem que ache mal o que Ele próprio fez. Nenhum mérito, portanto, pode haver na violação da sua lei. Mas se o celibato, em si mesmo, não é um estado meritório, outro tanto não se dá quando constitui, pela renúncia às alegrias da família, um sacrifício praticado em prol da humanidade. Sim, aí é meritório. É bem visto aos olhos de Deus. Todo sacrifício pessoal, tendo em vista o bem e sem qualquer ideia egoísta, eleva o homem acima da sua condição material. Simples. Tem aí segredo nenhum. Pois não? Tudo bem? Por exemplo, os monges do Tibete, não é? Falando agora, eles estão em oração, estão, ou seja, eles querem ter o seu caminho, não é? Ou seja, à partida são celibatos, acho que não é? À partida serão, obviamente, não é? Eu penso que eles estão com esse propósito de com a sua energia, penso eu, não é? Estou a falar... Sim. Olha uma coisa. Nós estamos aqui na Casa Espírita, todos somos diferentes. Sim. Na Igreja Católica, todos são diferentes, todos somos uns. Os monges budistas do Tibete, onde seja, onde for, a individualidade é o que conta. As suas opções, por exemplo, eu posso optar por uma religião porque vai fazer uma fuga do mundo. Ok, tem mérito. Eu tenho uma religião em que o celibato vai me fazer alcançar um patamar em que eu vou servir, não vou ser servido. E aqui começa a mudar o processo. Ou seja, por que eu faço? Para eu evoluir. Eu conheço mesmo, posso falar na primeira pessoa, pessoas que se melhoram na alimentação, tratam-se lindamente. Por quê? Porque não querem reencarnar mais. Ou seja,
Logo aqui há um viés comportamental em que a pessoa aparentemente está a fazer bem a si própria. Entretanto, como o interesse é só particular e é de fugir desta realidade, não entrou no trabalho da argamassa do plano terreno para ajudar o próximo, Sim. para que todos cresçamos. Então, o que eu estou a dizer é que, não estou a falar mal, Sim, estou a dizer é que cuidado com as nossas avaliações, porque Jesus foi muito claro. Eu vim ao mundo para servir, eu não vim para ser servido. Sendo o nosso modelo, precisamos perceber que há conhecimento, fraternidade, pensamentos muito positivos, mas cuidado com os endeusamentos dos processos e por aí fora. Percebeu a ideia? Já percebi totalmente. Depende de cada um. Sim, sim. Está bem? Casimiro, Tatiana. gostaria de relatar um diálogo de Divaldo Franco com Chico Xavier. Divaldo Franco ainda era muito jovem, estava começando a mediunidade dele, e Chico Xavier já tinha um trabalho feito, já de alguns anos. E era justamente o celibato, foi uma dúvida que o Divaldo colocou para o Chico Xavier. Como que Chico Xavier trabalhava esse conceito, como que ele conseguia. Né? E Chico Xavier relata para o Divaldo Franco que ele canalizava a energia sexual, que sim existe em todos os seres, para o trabalho pela humanidade. Então ele deixou de lado o aspecto material da sexualidade, canalizou essa energia sexual no trabalho pelo bem, que não precisa falar muita coisa. E a partir daí, também Divaldo faltou desse mesmo conceito também para trabalhar isso na vida dele. Esse diálogo, depois ele está estruturado no livro Missionários da Luz, quando fala sobre sexualidade. Toda a conversa de Chico com Divaldo, para quem quiser, pode encontrar esse diálogo, ele fala da integração do ser à natureza, a sua doação. E quando a gente vai buscar os missionários, está lá. E se eu não estou em erro, é missionário, não é mensageiro, mas não, missionários, né? Ajudem-me lá. Da sexualidade, é dos missionários. Então, é interessante nós nos apercebermos que, falamos no início sobre magnetismo, que há uma coerência da doutrina espírita e das leis divinas que nos conduzem ao autodomínio nas nossas vidas. Em que nos juntamos com alguém, na lógica de crescermos em conjunto, nos apoiarmos nesse desenvolvimento. E, entretanto, Deus, nas suas leis, permite que nós não tenhamos essa dependência a 100%, permitindo-nos nossas próprias decisões. Ok? Então, esse é um vídeo que eu sugiro também, obrigado pela dica e pela informação, dessa conversa de Divaldo. Lá, só os dois, a conversar e o relato de Divaldo. Tá bem? Gente boa, alguma questão? Não pergunta se separa ou casa. Ok? Essa parte não vale. Eu quero vos dizer, para encerrar, que os sentimentos, as emoções anteriores a uma apresentação desta natureza são tão envolventes e nos colocam num sentimento tão acima dos nossos interesses imediatos, que o que eu mais peço é para que de alguma forma nós consigamos passar esse amor da espiritualidade e o amor que a lei de Deus tem em nosso favor, no nosso desenvolvimento. E eu penso que nós conseguimos passar 0,5%, se tanto, do que é a percepção do que nós somos enquanto pessoas, enquanto espíritos. Esta vivência na Terra, ela para nós ainda funciona como um mata-borrão, como um fixador, que nos obriga a enfrentar essa necessidade de melhoria espiritual junto com as necessidades de cada dia. O que nós fazemos no processo reencarnatório é fechar os olhos
para a realidade espiritual, ficando com as emoções e os valores que estão no nosso íntimo. É o que nós fazemos. Por isso que é tão difícil. Então, vir à casa espírita e começar a transformar a nossa mente, o nosso conhecimento, a nossa consciência, de forma mais ampla, para qualquer assunto. Então, do casamento, gente, mais importante ainda, porque é o nosso dia a dia. Ter ou não ter o casamento, se o ter, com que qualidade, que conforto, que bom senso. O conforto que eu digo espiritual, né? E quanto estamos a crescer nele, quando não estamos, o que é que precisamos fazer. Tá bem? Então eu quero vos agradecer por ter ouvido e dizer-vos que não é um queixume, nem uma autopenalização, mas nós não conseguimos ainda perceber o que é esse amor de Deus nas nossas vidas. Tá bem? Então vamos encerrar. Este é um momento importante. Os nossos benfeitores, espíritos familiares, anjos da guarda, de cada um. Inclusive, trabalhadores de outras áreas desta casa, por testemunho próprio, direto, informam que sempre que possível, neste encerramento, eles comparecem. Sempre que possível. Alguns estarão a cuidar de pessoas muito necessitadas e não conseguem vir. Estou a falar de benfeitores da instituição. Então é um momento de harmonia em que, junto a cada um de nós, estão a cuidar do nosso campo mental. E nós agora vamos pura e simplesmente agradecer. Deixar-nos envolver e sermos gratos a esta oportunidade bendita e sabermos de que o mundo é muito maior do que pensávamos até ontem, que estas paredes são meramente físicas, que neste momento todo o ambiente é leve e nós estamos em paz. Jesus, querido amigo, aceita a nossa gratidão. Muito felizes ficamos quando projetamos a nossa gratidão em derredor para dizer-te que tu nos ensinaste o conceito do amor vivido, experienciado. E nós estamos a dar os primeiros passos, trôpegos, se é que podemos chamar de verdadeiros passos, pois que muitas vezes deixamos que os pequenos obstáculos sejam grandes, mas faz parte, Jesus, do nosso crescimento. Rogamos-te em conjunto por toda a humanidade. Compreendemos hoje que se há guerra, aquela que vislumbramos através das armas, elas são fruto de nossas guerras interiores. Então, neste momento, Jesus, nós pedimos pela humanidade inteira. Estejam na condição de desordeiros ou de aparentes vítimas, seja como for, Senhor. Somos todos irmãos e desejamos trabalhar as nossas emoções, consequentemente, nossas relações, sob tua orientação. Agradecemos-te, Jesus, o auxílio fraterno que estamos a receber agora.
abrimos nossos corações de par em par para acolher. Somos pacientes a receber tratamento. E assim, aguardamos alguns instantes de silêncio para que cada um de nós, em harmonia, ore também em seu íntimo. Vamos aguardar. Mestre amado, reforçamos os pedidos de cada um e de todos. De todos nós, para cada um, votos de bem-aventuranças. E de cada um de nós, para todos, o nosso desejo sincero de que tudo se concretize para o nosso bem, para a nossa melhoria. Obrigado, Senhor, pela oportunidade.